O maior medo de Bolsonaro, infelizmente, aconteceu hoje, segunda-feira, a semana começando com notícias muito importantes, tá, gente? Estamos falando aí da prisão preventiva de Bolsonaro. Tá, ele está preso, mas está preso dentro da casa dele, tá? Ele tem, de certa forma, uma liberdade de circular ali dentro do imóvel que pertence à família. Só, gente, que a prisão preventiva pode acontecer nas próximas horas devido a algo que aconteceu semana passada e o Alexandre de Moraes, sim, o temido aí ministro brasileiro, ele está decidindo isso exatamente agora, nesse momento. Eu vou trazer para vocês então essas informações e o que pode acontecer com Bolsonaro nas próximas horas ou nos próximos dias, tá? Depois de receber os argumentos da defesa de Bolsonaro na última sexta-feira, o Alexandre de Moraes deve decidir se mantém ou impõe novas medidas cautelares a Bolsonaro. Preparem então, porque as informações que estão chegando a partir de agora são muito importantes e, como eu disse para vocês, hoje é um dia muito decisivo na vida de Bolsonaro, o ex-presidente brasileiro que está aí impedido de se candidatar nas próximas eleições. Enfim, a situação de Bolsonaro não tem sido fácil, mas é aquilo que nós estamos sempre comentando e falando, né? Se ele é culpado, ele vai pagar pelos crimes, mas se não é, que deixem o homem em paz para que ele continue a vida dele, não é isso, gente? Mas antes que eu diga para vocês o que aconteceu e o que pode acontecer nas próximas horas, depois dessas informações que chegaram até o Alexandre de Moraes e que serão decididas nas próximas horas, né? Um futuro aí, imagina só, o futuro de um ex-presidente brasileiro nas mãos de um ministro, né? É com certeza revoltante, principalmente para aqueles, né, que gostam do Bolsonaro e acreditam que ele possa se candidatar e seria com certeza o próximo presidente do Brasil se tivesse a oportunidade de, ao lado de Lula, né, chegar ao segundo turno das próximas eleições, que acontece daqui a um ano praticamente, né, gente? Bem, mas eu queria que você se inscrevesse no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações. Mais uma vez, obrigado pelos quase 572 mil inscritos, quase 176 milhões de visualizações. Bolsonaro será preso preventivamente? Moraes pode decidir hoje, segunda-feira. Depois de receber os argumentos da defesa de Bolsonaro na última sexta-feira, ele deve decidir se mantém ou impõe novas medidas cautelares a Bolsonaro. A expectativa em Brasília é que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, do STF, decida sobre as últimas medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje, segunda-feira, dia 25, o que significa que Moraes pode, por exemplo, decidir converter em prisão preventiva a atual prisão domiciliar de Bolsonaro. Depois de receber os argumentos da defesa de Bolsonaro no final da última sexta-feira, Moraes enviou a consulta à Procuradoria-Geral da República, como é de praxe, antes de tomar uma decisão. O motivo de uma nova eventual prisão não seria o processo de 8 de janeiro, que já tem até data para ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Começa no dia 2 de setembro, mas sim por uma nova investigação por obstrução de justiça, que envolve também o deputado Eduardo Bolsonaro e agora também o pastor Silas Malafaia. O jurista e professor da Universidade de São Paulo, USP, Pier Paolo Bottino, que tem longa experiência em processos no Supremo Tribunal Federal, explica que existem duas principais preocupações na corte. Uma é a reiteração das condutas que ele entende como criminosas, reiteração das ameaças, das interferências, da tentativa de interferir no processo penal. E a outra é uma preocupação com uma eventual fuga de Bolsonaro, disse em entrevista ao site de notícias Infomoney essa semana. Em relação ao processo contra Jair Bolsonaro, que vai ser julgado a partir do dia 2 de setembro, Bottino acredita numa resolução rápida, por ser um processo que tem réu preso, no caso, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Já em relação à operação que envolve o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia, deflagrado na última semana, Bottino acredita que ainda está numa fase inicial.
e deve demorar mais a ter um desfecho. Segundo o jurista, eles têm que se explicar e só a partir de então vai se saber qual a avaliação do ministro Alexandre de Moraes sobre o caso. Mas, de alguma forma, dificulta a volta do Eduardo para o Brasil, porque ele vai ter o justo receio de receber alguma cautelar quando chegar aqui, concluiu. Ou seja, gente, o Eduardo Bolsonaro, ele já tinha falado que iria pedir asilo político nos Estados Unidos e que não voltaria para o país, né? Bem, mas de outro lado, nós sabemos que o Eduardo Bolsonaro continua sendo deputado, tá? No início, ele pediu aquela espécie de folga, né? Aquele tempo que ele tem direito para se ausentar ali do parlamento, mas esse tempo já passou, estamos falando aí de vários meses que ele se encontra nos Estados Unidos, e agora Eduardo volta para o Brasil. Por medo, eu acredito que isso não vai acontecer, principalmente porque ele sabe que agora ele está sendo investigado e ele pode perder até o passaporte dele. Imagina só, filho e pai presos, um ao lado do outro, na mesma cadeia, talvez até dividindo a mesma cela. Seria uma situação que provavelmente iria provocar a ira de muitos brasileiros, principalmente aqueles que acreditam que Bolsonaro, tanto Eduardo, aí agora também o Silas Malafaia, são inocentes, né, gente? Agora eu quero que vocês deixem aí nos comentários, né? Vocês acreditam que os dias de liberdade de Bolsonaro estão contados? Ou seja, tá preso domiciliar, né? Mas tá em casa, né, gente? Curtindo piscina, curtindo aí a melhor comida, assistindo televisão, enfim, fazendo as coisas que uma vida normal pode oferecer. A única coisa é que ele não pode mexer no celular. Mas mesmo assim nós sabemos que nada impede Bolsonaro de falar ao celular. Parece que ele não se preocupa muito, né, com as consequências dos atos que ele foi, né, através aí do Alexandre de Moraes, proibido de fazer. Deixe aí nos comentários, eu quero saber o que vocês acham sobre essa situação. Bem, Bolsonaro pode ser preso preventivamente nas próximas horas, nos próximos dias. Como vocês sabem, está nas mãos do Alexandre de Moraes tomar essa decisão devido a tudo que aconteceu, né, nas últimas semanas. Enfim, o Bolsonaro, como eu disse para vocês, não tem respeitado o Alexandre de Moraes. E os áudios, né, gente? Assustadores aqueles áudios, né? O filho dele xingando ele, mandando ele tomar naquele lugar. O Silas Malafaia também, né? Parece que ali é uma pessoa que tem muito poder sobre o Bolsonaro e a família toda. Enfim, uma falta de respeito muito grande o que aconteceu. E nós estamos aqui, né, assistindo a tudo que está acontecendo e esperando, né, um resultado. Se é para ser preso, que seja preso. Mas se estão fazendo uma injustiça com ele também, que a verdade venha à tona, né, gente? Deixem nos comentários, eu quero saber o que vocês acham sobre isso tudo. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!